Listo. Pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso UCAcast. Nosso episódio número 18, tá certo isso ou não? É. O episódio número 18. 18. E hoje nós temos um convidado aqui especial. A gente sempre fala que todos os convidados são especiais. Sim, claro. Mas hoje nós temos um convidado aqui internacional. O negócio aqui tá é isso aí. de patamar, hein? Nós temos na casa aqui a Evelyn, todo mundo já conhece, Sim. professora Evelyn, aí dos nossos cursos de gestão. Professor Sérgio. Tudo bem, Professor pessoal? Sérgio da Psicologia, do Presencial e também professor aí do nosso curso EAD. E o Alexandre Carmo, que é o nosso convidado de hoje. É um cara que tem carreira internacional, um cara que cuida de muitas coisas, vivenciou muitas coisas. Tem muito para nos falar, né, Alexandre? Mas começou a sua vida aonde? Marília. Aí, Aí sim. olha que legal. Então, Bacana. estamos em Marília, onde tudo começou. Hein? É engraçado, porque eu nasci em Bauru, mas com 1 ano de idade eu mudei pra Marília por conta do trabalho do papai. Uhum. E aí, naturalmente, você acha que eu torço pro Noroeste ou pro MAC? Pro MAC, claro. Pro MAC. Por favor. Entendeu? Por quê? Porque a infância, quando eu conto isso em Bauru, o Nossa. pessoal fica louco. Peraí, como assim? É inadmissível. Você nasceu em Bauru. Eu falei, mas é a minha infância, a fase mais bonita da minha vida. É. Eu assisti com meu pai aqui no ombro aqui, assistiu no Abreuzão, aqui, Abreuzão, os jogos é. do MAC. Então eu acompanho o MAC Que e tudo mais, entendeu? Então assim, tenho camisa do MAC. Eu sou São Paulino. Beleza? Tá. Mas eu não tenho camisa de São Paulo, já viu isso? Olha só, e do MAC Mas tem. do MAC eu tenho. Bacana. Tá vendo? Isso é um bom sinal. É um bom bom sinal de gente boa. Alguma coisa tem que salvar, Me né? perdoe o pessoal de Bauru aí, nós gostamos de vocês Sim, também, com mas em certeza. relação ao futebol, né? Com certeza. com E certeza. contra números não tem argumentos também, né? Na verdade, o MAC, convenhamos. Pois é, verdade. Mas a gente não tá aqui pra falar de futebol, Não, né? Não, É melhor parar. se fosse falar de Não. futebol, Aí não. vocês iam ficar tudo triste, porque só eu fico feliz aqui. Infelizmente, tem que concordar. Mas vamos falar então da vida do Alexandre, pra gente começar, Alexandre. Você falou aí até os 14 anos em Marília. Sim. Um adolescente, escola, tal, aquelas coisas normais. Uhum. Como é que foi depois do seu desenvolvimento para a área profissional, pensando assim, poxa, terminou o ensino médio, vai fazer o quê? Blá, 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 blá. E como que se deu você chegar até hoje onde você está? A gente queria conhecer isso para... E aí nós vamos conversando aqui, vamos falando as coisas. Bom, professor, é o seguinte, a minha chegada aqui em Marília, muito garotinho, né, por conta do trabalho do meu pai, aquela coisa e tal, eu digo que foi uma fase muito importante da minha vida, porque eu venho de uma família muito humilde mesmo, né, eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, meus pais, meu pai especialmente semi-analfabeto, minha mãe estudou um pouquinho mais, conseguiu terminar o ensino colegial na época, né, fez um curso técnico, que tinha um peso de faculdade na época, mas o papai uma pessoa muito humilde, muito simples e... A vida era trabalhar. Trabalhar. Sustentar a casa. Isso. Eu lembro quando eu vim garotinho pra cá e comecei a crescer na Vila Jardim. Nem sei se ainda existe Vila Jardim, existe. Nossa, sim. Próximo ali do Cemitério da Saudade. Ai, sim. meus pais são de lá. Depois meu pai comprou uma casa na Nova Marília e nós fomos para Nova Marília. Ah, que legal. E, enfim, ali foi a minha infância, né? E eu acho que tudo que a gente vive na infância, se é algo feliz, mesmo que seja de uma maneira muito simples, eu penso que isso impacta na vida profissional. Eu costumo dizer que carreira ela não começa quando você sai da faculdade, Não. nem quando entra. Não, Carreira é desde que você nasce. Com certeza. verdade. Então, assim, as experiências que a gente carrega desde muito garoto, desde de pequeno, né? Isso reflete no futuro e tudo mais. Então, eu costumo dizer que o meu pai foi meu primeiro mentor. Olha, Né? Por quê? Porque, olha só que interessante, meu pai adoeceu da visão muito cedo e ele era motorista de ônibus, Olha. Expresso de Prata. olha do Prata, Olha só, que legal. E aí, que é uma empresa de Bauru, mas atua no interior aqui Sim, todo, Marília e sim. tal. E ele não conseguiu renovar mais a carteira de motorista para profissional, e ele entrou, assim, numa depressão, falando, não vou poder fazer mais o que eu gosto, enfim, o empoderamento dele era poder dirigir um ônibus, né? E quando A ele se viu liberdade dele, impossibilitado disso, Nossa. ele falou, não, vou ter que parar de trabalhar. E aí começou que ele foi arrumar uma outra coisa para viver. E o que ele conseguiu? Vendedor de livros. Olha só. Vendedor de livros. E eu vou dizer para você, a doença do papai, assim, fez a transição de carreira dele, vamos dizer, impactou a vida de todos nós como filhos. Porque eu me lembro, assim, aqui em Marília, né, Natal, aniversário, a gente ganhava o que de presente do papai? Livros. Livro.
Que E bacana. de um homem semi-analfabeto. Sim. E Muito você bacana. sabe, Alexandre, que tem alguns estudos dizendo que Sim. criança que cresce com acesso, Sim, né, à sim, leitura, sim. tende também a desenvolver essa Sim, paixão pela com leitura. certeza, com certeza. A infância ela é muito importante. Eu tenho 3 filhos, né? Atualmente, nós estamos há 3 anos morando em Buenos Aires. É bem interessante porque a pegada do argentino, especialmente o portenho, eles gostam muito, finais de semana eles não ficam em casa, eles vão para os parques. Os parques. Uhum. E quando eles chegam nos parques, eles levam aquelas cadeiras de praia, levam mate, levam um lanchinho, alguma coisa, mas dificilmente você vai ver um argentino com um celular na mão. É livro, Uhum. né? Você vai ver com um livro na mão. Olha, que Isso é muito diferença. bacana. Isso é muito importante. Então, eu acho que isso acaba trazendo uma atmosfera para as crianças. Eu tenho gêmeos de 11 anos, eles foram para lá com 8 anos. Então, eles chegaram e espantaram, né? Com aquilo, poxa, papai, todo mundo tem livro aqui, tal, tal. E é interessante, porque todas as semanas eles trazem um livro do colégio, eles precisam ler em uma semana e fazer prova na semana seguinte do livro. É um costume, e eles não abrem mão disso. É cultural, né? E eu fiquei muito feliz em saber que a gente está conseguindo implementar isso na vida deles. Claro que numa outra condição, numa outra situação, né? Eu ganhava livro porque papai era conveniente para o papai dar livro pra gente. Era o que ele tinha. Era o que ele É, tinha, né? é. Exatamente, mas ver as crianças se desenvolvendo em algo que relembra a minha infância mesmo, né? Então, a questão da minha carreira, eu acredito, sinceramente, 80% ao que eu passei na minha Olha. infância com essa história de aprendizado e a leitura e tudo mais, porque eu sempre falo para a universidade, quando eu tenho a oportunidade de dar uma palestra e alguma coisa assim, eu sou meio paizão, quando eu vou dar palestra parece que eu tô falando com meus filhos ali, né? Eu falo gurizada, né? Eu fiz faculdade, além de fazer matemática em Bauru, eu fiz engenharia da computação no Rio Grande do Sul. Ah, Então eu peguei um pouco Olha lá. gurizada, Coisa do gaúcho. coisa do Sotaques, gaúcho. né? Então, Locais, quando eu vou conversar com a gurizada, eu falo, pessoal, seguinte, e aí, dou conselho, tento fazer um pouco. Acho que são coisas que eu recebi, entendeu? Sim. Eu só quero compartilhar, não vem de mim isso. É algo que eu preciso compartilhar por algo que eu recebi. Eu acho que a coisa divertida da vida é isso, né? É a gente compartilhar o que a gente tem, o que a gente conseguiu, o que a gente aprendeu. E o dinheiro é uma consequência de tudo isso, porque você vai fazer algo que você gosta. Então, a minha carreira em si, ela se moldou em cima dos princípios lá, os valores que eu criei lá desde pequeno, eu penso. Muito fortalecidos. é aquela coisa de ter sede do conhecimento, né? Eu Exatamente. acho que a sede Sim. do conhecimento, independente da carreira, Exatamente. da profissão, da Sim, área de atuação, sim. ela é importantíssima para que a gente se mantenha sempre. Com Porque não certeza. dá, fez uma faculdade e parei. Não dá. Sim. E é interessante que eu tive uma conversa, não tem muito tempo, com os gêmeos, eles têm 11 anos, né? E eu tive uma conversa com eles dizendo o seguinte, eles falaram assim, um dia eles estavam meio chateados lá com alguma coisa do colégio, papai, a gente tem que estudar até quando? Aí eu tive que sentar com eles, falei, peraí, né? Aí a minha esposa olhou pra mim assim e falou, e agora, né? Vamos conversar com eles, vamos explicar pra eles que a pegada é outra. Tá só começando. Tá só começando, filho, é o seguinte, olha, algumas coisas vocês vão passar pela vida, vai ser triste, umas coisas vão ser legal, mas olha, entenda uma coisa, estudar é o resto da vida. Uhum. A diferença é que vai chegar em algum momento da tua vida que você vai estudar mais do que você gosta, do que necessariamente você precisa. Não vai chegar tanto Não no é seu obrigatório mudem você aqui. estudar isso, você prova e Exatamente, passar. isso, porque no colégio hoje eles têm que É. estudar várias disciplinas Sim. e tudo mais, e de repente eles não têm aquela Tanta proximidade, afinidade, né? mas vai chegar um momento, falei, olha, aí vai explicar o que é faculdade, o que é... E assim, eu acho muito Antigamente importante. tinha, né, aquele termo, terminar os estudos. É. Terminar Quando os é que estudos. termina? Quando termina. É interessante. Os Não, meus não, pais isso é- ainda usavam essa expressão, né? Tinha. Quando é que você vai terminar os estudos, né? Então, assim, o meu diploma, ele fica... Sabe onde está meu diploma hoje? Meu primeiro diploma, ele tá na sala da minha mãe. Para ela é um troféu, porque foi o primeiro da Graça. família que estudou, fez faculdade. Então, aquela isso que eu coisa. ia falar. Você foi o primeiro a fazer Foi graduação da o família. primeiro, e por muito tempo. Olha. E por muito tempo. Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente sempre vê no aluno, principalmente o aluno EAD, né? Ele Uhum. tem essa característica de ser o primeiro da família a Sim. ter uma graduação. Sim, Que sim. não é cultural, né? Sim, Às vezes na sim. família, no círculo de amizade, aquelas pessoas que ele tem, terem a graduação como uma coisa já normal para que eles possam ir para a carreira atual onde eles estudaram. Exatamente. Eles vão onde dá. Sim, Né? Vai trabalhar e aí chega uma hora que você percebe que só o seu esforço, só a sua vontade de trabalhar, a sua dedicação, não basta para você construir
algo maior na carreira. Com certeza, né? com certeza. Então é interessante você falar isso, porque a gente pode romper e deve romper esses ciclos, né? É importante. Eu falo sobre isso, às vezes, com os universitários, né? Eu falo, romper ciclo é uma decisão. Entendeu? Romper ciclo é uma decisão. Eu penso assim, no contexto de onde eu nasci, vou dizer praticamente que eu nasci aqui em Marília, porque eu vim muito pequeno. Então, onde eu nasci, numa região periférica da cidade, onde as pessoas acabam não tendo acesso, né, a tantas coisas e tudo mais. Alguns anos atrás, quando eu vim a Marília, eu fui visitar a região onde eu morava, a primeira casa não existia mais, porque virou comércio, né? Ali na região da Avenida João Ramalho, ali e tudo mais. Virou tudo comércio. Mas aí você começa a tentar achar os amigos da infância, e aí você começa a perceber, poxa, cadê o amigo tal? De repente você procura redes sociais, hoje rede social aproxima, e daqui a pouco você não encontra, daqui a pouco encontra a notícia de um. O que aconteceu? Poxa, o cara tá preso. O outro porque se perdeu na vida. E assim, dizem aí muitos especialistas, muitos estudiosos, que nós somos produtos do meio onde a gente convive e vive. E eu fico pensando, fazendo essas reflexões, eu falo, eu volto lá e penso assim, caramba, será que eu também teria levado... pra ser isso, né? Exato, será que eu estaria já com o meu destino predestinado a isso? Mas aí vem aquela questão, porque o papai, por exemplo, ele foi órfão muito cedo. Meu pai, então assim, era um cara que não era pra dar nada na vida, literalmente. Foi criado sem pai, sem mãe. Se fosse ver os meios, né? Exatamente. E era só você ou era o mais... Nós somos em 3 irmãos. 3 irmãos. Eu sou o mais velho, né? Eu sou o mais experiente. O que nasceu primeiro. Que nasci primeiro. Mas essa questão de romper ciclo, eu falo, é algo muito importante. Muito importante. É uma decisão que a gente toma, né? Porque eu me lembro quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu fui conversar com o papai e falei, pai, já era mocinho ali, né? Já começa a entender algumas coisas. Eu falei, pai, eu tenho 2 sonhos da minha vida. Ele falou, quais são os seus sonhos? Né? Eu falei, eu quero estudar, quero fazer faculdade, quero estudar e eu quero conhecer o mundo. Olha. Eu era apaixonado por mapas, decorava capitais dos países e olhava o mapa mundi e apontava o dedo e falava, poxa, um dia eu quero conhecer esse lugar. Olha. Só que não tinha Google para você abrir hoje Não. e ver como é que é a Itália. Vamos Não. digitar na Itália, você viaja virtualmente na Itália. Não existia isso. Não. Então o que eu tinha que fazer? Eu ia para a enciclopédia Barça, Pra Barça. que era uma enciclopédia, que era o Google da época. Explica pra quem tá nos Vamos lá. assistindo, então, o que Que é é É Claro. da sua época, Ó, Sérgio. tem Você muita pode- gente que sabe. A Barça era o Google da época, tá? Era o Google da época. Porque assim, o que acontece? A Barça era uma enciclopédia ultra completa, de A a Z. Então, se você queria procurar sobre um determinado tema, sei lá, como inventar um microfone, vou lá na letra M e vai ter lá um tema sobre microfone. Então, ela era dezenas de volumes. Uma imensidão. Imensidão de volumes. Dependendo do poder aquisitivo da família, tinha mais volumes. E assim, né? sabe o que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu? Exatamente. Ela era bem ajustável, né? E eu me lembro que o papai, quando ele ia para a região ali de Bastos, né, que predomina ali o pessoal... Granja. Os orientais, japoneses. Isso, E eles têm essa prática da leitura muito forte, os Sim. estudos e tudo mais. Então, quando o papai ia para lá, ele arrebentava de vender. E o que mais ele vendia era a Barça. Olha. E às vezes acontecia do papai vender a Barça e depois voltar 2, 3 anos depois e vender a atualização da Barça. Olha. E eu me lembro de uma situação que o papai foi visitar um cliente se tornou amigo dele, e falou, meu pai, se chama o seu Ney. Chama, né? Meu pai ainda vive em Bauru. Seu Ney, seguinte, você me vendeu a atualização da Barça, eu não sei o que eu faço com essa outra Barça velha aqui. O papai falou assim, não, deixa que eu levo. Olha. E eu Vai ganhei pra a Barça casa. de presente. Olha só. Bacana. E a Barça foi o meu Google. Que bacana. Então, todos os meus trabalhos de escola, cara, eu usei a Barça Era até surgir a internet, sinceramente, né? Porque foi o meu material de pesquisa toda a vida. Os colegas iam em casa, meus amigos iam em casa para fazer pesquisa. Poxa, Imagina, que você tem que ir legal. na casa do colega para pesquisar no Google. Não, você já vai no seu celular e pesquisa. Sim. Mas meus amigos iam na minha casa por quê? Porque o Ale tinha a Barça. O Ale tinha a Barça. Barça era o preço de um carro. Era. Não era todo mundo que comprava uma O Barça. preço de um telefone, às vezes, né? Nossa, o Uma telefone linha que era telefônica. comprado, né? Quando o papai comprou o telefone, nossa, virou notícia na rua. Nossa, né? O pai do Ale, o papai trabalha com vendas, o papai tinha que ligar para as empresas. Era oferecer o serviço necessário. dele. Aham. E assim, a atitude mesmo do papai foi muito importante, né? Porque quando ele decidiu que ele ia mudar, hoje os coaches falam de mindset, né? Não existia essa palavra Sim. mindset. Mudar a forma de pensar. Então, a forma do papai mudar a vida dele foi através da leitura, porque olha só o pensamento dele.
Eu vendo o quê? Livros. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender do que eu vendo. Uhum. Então ele Quando começou a falar do livro, eu preciso saber dele. preciso saber dele. Ele começou a ler, criar a prática de leitura. Da mesma forma, a gente, Da quando vai mesma vender forma. um produto, a gente tem que conhecer o produto para poder apresentar de uma forma correta. E aí, papai começou a pegar a prática de leitura e, enfim, é um leitor até hoje. Apesar de ele ter uma visão bem deficiente, mas ele faz de tudo para ler. Ele sempre está querendo, né? Um jornal, uma revista, um livro. E, poxa, isso mudou a vida dele, mudou a vida de todos os filhos. Sabe, foi uma quebra de ciclo, considero isso, entendeu? É uma quebra de ciclo. Quando a gente olha para esse cenário e vê que a gente pôde mudar a trajetória da nossa história, talvez, que seria pré-definida por conta do meio que a gente vivia. Não precisa se entregar ao meio. Né? Exatamente. A gente faz exatamente. as nossas É escolhas, difícil. a gente faz. difícil. É difícil É muito você não se entregar ao meio, entendeu? Você tem as influências. Você Exatamente. Tem, Não se tornar o que fizeram de nós. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que são decisões que a gente toma ao longo da vida que vai colocando a gente em outras situações e vai trilhando um caminho. Eu conto um pouco da minha história quando eu faço alguma palestra, principalmente quando é um público mais jovem, assim, que o pessoal tá sonhando, às vezes, ou não tá sonhando, e eu tento falar pra ele, você precisa botar Não um tá sonho. sonhando com Não nada. precisa pode parar botar um de sonho sonhar. nessa história aí, cara, porque sem sonho você não vai longe. A gente precisa ter sonhos. Sim. E o que eu percebo hoje é que os jovens eles estão sonhando pouco. Não. Você entende? Estão se entregando, né? Estão se entregando, vivendo exatamente, só, né? Só né? existindo. Então, e a atitude de você parar e falar, peraí, para onde eu vou? O que eu quero? O que eu estou buscando? Né? Eu vou fazer o quê? Eu quero ser um advogado? Poxa, para quê? Se o seu objetivo for falar, eu vou ser advogado para ganhar dinheiro, cara, não vai ser bom. Não vai ser bom. É. Vou ser engenheiro para ganhar dinheiro. Não, Não, cara. vai Você é ser médico para ganhar... Não, cara, não faça essa escolha. Faça a escolha para você fazer o bem para a sociedade onde você vive. Entendeu? Porque daí você contribuindo... Claro. Cara, eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus e, enfim, sempre tive os meus momentos de reflexão e oração. E eu sempre converso com Deus os meus pensamentos e falo, Senhor, que a minha vida seja um propósito para fazer o bem para as pessoas. Né? E se o senhor achar que eu sou merecedor de ganhar algum dinheiro, mas ele é muito benevolente comigo, vou ser sincero. Porque... O dinheiro acaba sendo a consequência. Exatamente. Né? Vou ser sincero, né? De dizer que eu não mereço tudo que Deus me dá. Então, acho que o mínimo que eu tenho que fazer é repartir. O mínimo é repartir. E como é que você foi para essa área aí, Alexandre? Você falou engenharia da computação, Sim, né? sim. E aí você foi trabalhar com sistema? Foi esse o começo? Assim, Então, para você chegar a essa indústria, e essa indústria não, essa empresa e a atuação global, né? Sim, sim. Como é que Então, foi esse? bom, tudo gira em torno do que a gente sonha e o que a gente quer. Eu lembro que o meu principal sonho era o quê? Fazer faculdade, estudar e conhecer o mundo. Conhecer o mundo. Ponto. Eu pautei os meus objetivos em cima disso. Né? E quando eu comecei, foi bem interessante porque o meu primeiro emprego foi aos 15 anos de idade. E eu já estava morando em Bauru, essa época. Eu tinha acabado de me mudar para Bauru. E eu entrei e comecei a fazer um curso técnico, né, na Unesp de Bauru, que tem um curso técnico lá, um ensino médio, um curso técnico de informática. E eu comecei a fazer esse curso. Isso que ano que era? Isso foi em Olha, 1990 não e... a idade. Não fala, Não, Jean. 1993. Não, é para o pessoal entender o contexto. Sim. Quando você falar um curso técnico de informática, não você tem que ir tem. da esquina. Verdade. Exato. Em 93, Não cara, era não tinha comum. nem É, ideia. Não. ainda, e é né? interessante. Era dose, então. E era um curso técnico de informática promovido pela Unesp. Então, Uma instituição é o peso, pública. né? Só que é o seguinte, como é que eu caí naquele curso? Foi bem interessante, porque eu tenho um primo que, pô, tem um carinho muito grande por ele, sempre foi um cara muito incentivador meu, assim, ele via o meu contexto, a minha história e tal, e falou assim, cara, você precisa fazer computação comigo lá no curso técnico da Unesp e tal. Falei, cara, eu não quero saber disso não, cara, eu quero outro caminho, outro rumo e tal. Ele falou, não, você vai fazer a prova comigo. Ele foi lá e fez a inscrição, pagou a inscrição pra mim. Olha só. No dia de estudar, ele vinha aqui pra estudar com você, pra fazer a prova. Ficou me acompanhando no dia da prova, eu falei, cara, eu não vou fazer essa prova. Não, passou cedo, foi lá, me buscou, Não fui tem fazer a como fugir. prova, cheguei lá, fiz a prova, não passei na prova, fiquei, tipo, Olha. um pouquinho depois dos remanescentes lá, como é que chama? Excedentes, vagas remanescentes. Ele falou, não desiste, você ainda vai conseguir, porque vai ter gente que vai desistir no caminho, e até o terceiro mês de curso eles ainda absorvem. Ele foi lá na fila lá dos excedentes e ficou esperando, olha, saiu o número aqui e é você o classificado, vem pra cá correndo que você vai fazer assim. Cara, e assim, a lição que eu tiro disso, isso foi transformador na minha vida também, porque foi o começo de tudo. Sim. Quando eu comecei a me interessar mais por tecnologia, saber que isso ia nortear a minha carreira e tudo mais. Mas a gente precisa de pessoas
que nos dê esse choque, entende? Sim. Muitas vezes. Porque amigo para beber é fácil a gente achar. Não é? Na faculdade é simples. Você vai, vou beber, tenho R$50 aqui. Pô, você acha meia dúzia para beber. Mas aquele cara que vai chegar e te dar uma bronca e falar assim, cara, acorda, meu. Acorda pra vida. E às vezes Presta a gente atenção, pode, cara. e às vezes Muda a gente sua pode rota. ser essa pessoa para alguém, né? E exatamente. Eu acho que o que eu percebo, assim, a minha geração, tô com 44 anos. Olha lá. Entregou já. Pronto. Suspense terminado. Então, assim, Não eu precisa mais tô... fazer a conta A dos minha anos. geração dos 40 e alguma coisa, são os pais dessa meninada que hoje está na faculdade, 20 anos, né? Então, às vezes você fica pensando, será que esses pais eles estão sendo essa referência que os filhos de fato precisam? Né? Que eles precisam. Precisa mesmo. Porque se não for o pai, não for a mãe, vai ser alguém. Vai ser Exato. E alguém. alguém que às vezes você Não existe a figura de não ter um Não existe influenciador. vácuo de poder. Né? Não existe vácuo de poder. Boa. Essa é a palavra. Não existe vácuo de poder. Sempre vai ter alguém para te influenciar. E aí, nesse cenário, surgem o quê? Os influenciadores digitais. Nossa, mãe do céu. E que geralmente são pro consumo, pra coisas... Exatamente. Porque são pessoas que vão te orientar de uma certa forma, te influenciar, mas para comprar alguma coisa que eles estão te vendendo. Não é alguém que está preocupado com a tua vida, com o teu futuro, com a tua história. Entendeu? Então tem interesses financeiros. Sim. Então, assim, a gente tem que valorizar pessoas que realmente não dão a real, entendeu? Então, de repente, se não é o pai ou a mãe, pode ser o teu professor, pode ser o teu amigo, pode ser Alguém o teu do primo, serviço. pode ser alguém do trabalho. Sim. Cara, tem várias pessoas. Mas vai ser alguém que você tem essa sabedoria de eleger, né? Sim. Essa pessoa pra estar do seu lado. Quem eu vou ouvir? Quem eu vou ouvir, Também exatamente. tem aí a nossa parte. Entra Exato. a questão também da modelagem, né? Quem que eu vou modelar? Qual é essa forma de ser, né? Sim, é muito importante, eu acho que essa questão de a gente saber. Referências. Que nós somos a referências. média das pessoas que nós mais Das 5 convivemos. pessoas que a gente Sim, mais sim, convive. acredito nisso. E muitas vezes, então, a gente tem que eleger, e aí Sim. às vezes nós somos eleitos, né? Sim. Foi o caso, então. E assim, concluindo a pergunta que o Chico fez, né? Como que eu entrei nessa área de tecnologia? Foi por esse caminho, esse foi o viés, digamos assim, foi esse curso Em técnico. 93 você aprendeu a 93. mexer no XT. Então, é que tá. Pois é, Nossa, acontece que eu fui, MS-DOS. na época, 18 meses, era um XT, Era isso mesmo, XT. XT, isso mesmo. E pra você ligar o computador, tinha que colocar o disquete pra fazer o carregamento do MS-DOS e tal. Entregando a idade também. Você viu, né? É que eu sou mais moderno, Eu já já peguei tô 386, 486. Já sou mais... Eu comecei no 486. Comecei mexendo no computador no 486. Eu não vou nem Formado. falar, então, que eu lembro Eu sou de Windows 82, eu tenho 98 41. Pronto, Aí. pronto. Entendeu? A idade do meu irmão. Aí, mas o 486 eu lembro Mas- bem, foi o primeiro que eu tive. Mas em sabe casa. qual foi a primeira tecnologia que eu aprendi a lidar? Não foi um computador, foi uma máquina de datilografia. Tinha curso de datilografia na época. Tinha curso de datilografia. E eu me lembro que quando eu morava ali na região da Nova Marília, e tem uma avenida ali que corta a João Ramalho, chama Mendes Sá. Mendes Sá. Pronto, e eu subia a Mendes Sá, saía às vezes, né, ia brincar no casa dos amigos, tinha alguns amigos que moravam ali do colégio, eu subia, voltando pra casa e passava em frente de uma escola de datilografia. E eu ficava olhando o pessoal lá dentro, parecia... Não, tinha uns que iam até de terninho, É né? elegante, né? Elegante. Aham. Eu olhava e ficava que nem cachorro olhando pra aquelas... negócio de frango. frango. De frango, Eu é. ficava olhando e falava, caramba, eu quero aprender esse negócio, puxa vida, e não sei o que, e era muito caro. E quando eu fui procurar emprego, né? Exigia. É aquela questão, né, gente? A gente já quer entrar ganhando 10 mil. A gente assim, né? É. Quero entrar ganhando bem. Então eu vou procurar no jornal, ia procurar no jornal quais eram as vagas que tinham. Pra minha idade sem experiência, empacotador de mercado ou office boy. E você não foi office boy? Então, pois é, eu escolhi ser office boy porque estava escrito em inglês, né? Deve ser mais bonito isso, né? Eu cheguei a ser office boy também. Eu fui office boy. Foi office boy? Você escolheu porque o nome é inglês. Eu falei, o nome em inglês. O nome em Deve inglês ser deve ser legal, uma né? coisa importante, deve ser importado. Eu nem sabia o que era. Enfrentava as filas do banco, o pessoal nem sabe o que isso hoje, Exato, cara. não, Gente, não eu sabe. pastinha. Não Só que a tecnologia... Cara, e terminou assim, também. eu trabalhei numa empresa como office boy, foi bem interessante esse começo, porque assim, a gente... essa empresa, ela exigia conhecimento de datilografia. E eu não tinha. Mesmo para office boy. Mesmo para office Que boy, porque era uma legal, empresa... aham. Eu costumo dizer que empresas diferentes, elas exigem requisitos diferentes. Verdade. Elas pagam diferenciado, mas elas exigem conhecimentos diferenciados. Ah. Quando que um garoto de 15 anos ia ter datilografia, assim? É. Não era tão fácil.
Né? Não Era tão fácil. Então, assim, para ter conhecimento da datilografia, precisava fazer um curso. E o curso não era barato. Tem essa questão, porque era a tecnologia da vez. Não tinha, os microcomputadores ainda só tinham em empresas grandes. Os bancos trabalhavam todos com máquina de escrever. Exatamente, Tudo que hoje a gente fala que formulário preenche no computador era tudo na máquina, cara. Sim. Não vou nem falar E dos sabe- livros contábeis. Nossa, Não pois vou nem falar. E assim, olha, eu costumo dizer para os meninos, né, que eu fiz um teste de QI quando eu era garoto. Eu estudei num colégio público aqui em Marília. E eu fiz um teste de QI com a psicopedagoga. Sabe aquelas que fazem orientação vocacional? Sim. Né? E ela fez um teste com a gente e tudo mais. E eu participei do teste. Aí eu descobri, Que legal. muito cedo, que eu era burro. Por que eu era burro? Porque eu tinha o QI abaixo da média. Puxa! Falei, isso aí- caramba. Essa é culpa dos Não, psicólogos. mas é, Isso. É o teste que usa. Nessa época era muito mal usado essa ferramenta. Não era? Não, Cara, e assim, imagina, né, Quer dizer, nivelar peraí, todo mundo, mostrava não é uma assim. tabelinha pra você assim e falava, olha, a Sim. média é essa daqui. Onde eu tô? Você tá aqui um pouquinho pra baixo. Pô, como é que você fica? Eu tinha 13 anos, 12 anos. Você Assim, mata o cara. Você mata o cara. sim. Se é hoje, a menina entra no quarto, depressão, né? Fica aquela coisa. Cara, então assim, na minha cabeça, eu fiquei com aquilo. Olha, Fiquei, caramba, eu sou burro. Caramba. Então assim, se eu sou burro, eu preciso compensar com outra coisa. Claro que eu tentei usar isso pro lado bom. tem que ralar mais que os outros. A Exatamente. gente chama isso de estratégia compensatória. Exatamente. Foi aí que eu aprendi que a tal da lei da compensação. Uhum. Gente, eu acho que é um conselho que eu posso dar, que eu daria para os jovens, no modo geral. A gente é muito bom em falar do que a gente é bom. Conta aí suas virtudes. Pô, o professor vai começar a falar, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. Cara, porque isso promove. Agora eu quero saber onde você é ruim. Onde você é fraco. Porque todos nós temos fraquezas. Sim, claro. Sim. Todos nós temos fraquezas. E é importante a gente identificar as fraquezas para poder ir Exatamente. trabalhando nelas, né? Então, e sabe qual foi o Só start? assim você cresce, né? Só. E o meu start para eu identificar minhas fraquezas foi justamente esse teste. Esse que apesar teste. de me traumatizar, Uhum. eu usei pro lado bom e falar, Você fez peraí. a limonada. Eu falei, já que eu tô com esse limão azedo aqui, eu preciso fazer uma coisa doce, né? Pô, eu preciso fazer uma outra coisa, porque senão eu vou fazer, o que vai acontecer? Eu vou ser semi-analfabeto igual o papai, não vou fazer ficar à nada da margem, vida, né? Vou ficar à margem da sociedade de modo geral. Eu falei, não, peraí. E aí eu usei a lei do esforço mesmo. Então, cara, se você precisa de 10 minutos para entender um negócio, eu preciso de 1 hora. Mas, cara, eu vou ficar 1 hora em cima daquilo para entender. Entendeu? Ninguém É vai mais ou menos assim. Eu trabalho É. com clientes grandes Sim. hoje, atendo Nestlé, Volkswagen, Embraer. Eu tenho uma reunião com o cliente semana que vem. O que eu tenho que levar para a reunião do cliente? Cara, é um calhamaço de material. Uhum. Eu não sei nada daquele momento do cliente. Você se debruça daquilo. Cara, em 3 dias até- eu viro à noite, eu passo, eu falo. Então por quê? Porque eu preciso disso. Eu preciso disso. Cada um. Talvez tem você, em 10 minutos, você vai resolver, mas para mim não, eu preciso cair em cima. E isso eu comecei a desenvolver desde muito cedo. Então eu costumo dizer que o esforçado, Bacana. ele supera o cara que é formado em Harvard por ser inteligente. Ninguém vence o insistente. Não, cara, eu uso o exemplo do futebol, já que a gente falou da questão do futebol. Uhum. Hoje, atualmente, eu moro em Buenos Aires e lá tem o tal do Messi, né? Uhum. Que é o Uhum. tal. Mas eu morei em Portugal e lá é o Cristiano Ronaldo. Verdade, CR7. E a diferença dos dois perfis, eu vejo de forma muito nítida. Sim. Um é muito esforçado, Sim. porque deve ter identificado, pô, peraí, eu quero, mas eu não tenho habilidade natural. Então eu preciso treinar. Então o cara Exatamente. treinava 14 horas, 16 horas por dia, que é o tal do Do Cristiano Cristiano Ronaldo. Isso. O Messi, cara, o cara É um parece que já gênio, nasceu é um chutando da barriga da mãe. É. Entendeu? Não sei quanto tempo o Messi treina, cara. Assim, eu assisti um jogo da seleção argentina Né? e é louco o negócio. Talento entendeu? absurdo. Eu moro 10 minutos do estádio do Monumental de Nunes, lá em Buenos Aires. Do Nunes? E assisti jogos já, tanto do River quanto da seleção argentina. Cara, o jeito que ele toca a bola É demais. é né? demais. Assim, Demais. você parece que o cara nasceu com aquilo. Não tem como ter aprendido isso. Mas Cara, é louco. você sabe, Alexandre? É dom. Sem a gente É conversar, eu já usei esse exemplo até, a Evelyn sabe, nas nossas capacitações, Uhum. de falar assim, o quanto esse que é Sim. o esforçado Sim. conseguiu chegar e disputar com esse que é Sim. gênio. E permanecer Exatamente. lá, né? Exatamente. Olha só, É. chegaram em cima no topo, Sim, os dois sim. juntos, cara. E não foi Sim. só uma questão de chegou e tchau. Não. Ele continua Se mantém, permanecendo, se mantém. O físico e o atleta, ele é muito mais do que qualquer um jogador. E aí- Atleta, ele é E você quer saber como que eu usei isso na minha história lá no começo? Que a hora que eu decidi, de fato, eu falei, eu preciso ser esforçado, ponto. Uhum. Eu não tenho escolha.
E é o grande problema da geração dos Enzos, né? Sim. Porque assim, quando você descobre que só, Traduz você aí, porque é a geração dos Enzos. Enzos. que é a geração Como assim? agora, né? Que geração que é Você é essa? psicólogo, Já quer Já quer Não, traumatizar a meninada. Estatisticamente falando, quando a criança tem um QI superior, é comum quando chega uma certa idade, em quase 50% dos casos, isso se equipara. Isso. Então você ouviu a vida toda que você é especial, Você é mais que que o você é outro. bom, É. que você não precisa se esforçar tanto, Isso você aí. consegue atingir resultados Sim. sem se esforçar tanto. Aham. Vem a E aí, a hora acomodação. que chega uma hora Exato. que aquilo se equipara com aquele Pronto. que veio, né, treinando. Sim. E a gente acaba brincando, então, os millennials, né? Uhum. Quando a os gente descobre millennials. que aquilo que sua mãe falou, que seu avô falou, você é especial, você é muito especial. Eu cresço ouvindo isso e, E assim- a vida vai dizer diferente, né? Cara, e assim, É. vou ser sincero com você, dizer assim que eles são ou acomodados, ou... Eu costumo olhar, colocar na balança as situações, porque, vamos lá, 30 anos atrás, ou o cidadão ele era advogado, ou psicólogo, ou médico, ou engenheiro. E mais 3 ou 4 aí. Vamos dizer assim. Profissão, né? Hoje você abre lá o Nossa. portal do MEC, quantas carreiras existem? Cara, então é 937. Só Meu. aqui nós temos 40. Pois Hoje é. na graduação. Agora imagina na cabeça do menino hoje que tem um big data de informação. É. Cara, a informação que a gente lida hoje, É que é o muito big grande. data, Uhum. nos últimos 5 anos, o volume de dados gerados é maior que todo o volume gerado em toda a história da Toda a humanidade. história. Nos últimos 5 anos. Olha. E daqui em 15 anos, isso vai ser a cada minuto. Tem ideia do Vai que é isso? superar. É por isso que a gente precisa de inteligência artificial. A gente não tem capacidade de resolver. Aí eu tô entrando já na minha área, né? Que eu já tô vendendo meu peixe, né? Inteligência artificial, porque a gente vende produto de Claro, inteligência claro. artificial. A inteligência artificial, ela vai ser o copiloto de toda a profissão. Se você for resistente, ela vai passar rasteira em você. Porque vai você fazer toda essa compilação de Não dados, vai fazer, pra eles, não vai pra- fazer. Você vai levar anos. Não dá. E você precisa tomar decisões rápidas. É. O mundo exige decisões rápidas, exige runtime. Você precisa tomar decisões e aqui, não tem essa de semana que vem vou pensar. Não, é agora, meu amigo. É 1 minuto, você perde o time. Então, assim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, é um copiloto. Como usá-la, né? Aí Como tá o- usá-la, Aliás, exatamente. Copilot é o nome da inteligência artificial que a Microsoft lançou Sim, essa semana, né? sim, Copiloto, sim. né? E cada vez Copilot. mais, né? Daqui a pouco as universidades vão começar a utilizar a inteligência artificial dentro de sala de aula de uma forma muito natural. E ela não vai substituir o professor. Não, de forma Vai ser uma alguma. ferramenta para o professor, para o aluno e tudo mais. Porque é uma Assim base de como- conhecimento. Quando chegou o computador na nossa época, o pessoal falou, não vai Exatamente. ter mais emprego para as pessoas, Exatamente. porque o computador vai tirar o emprego dos outros. Exatamente. E aí é uma ferramenta que auxiliou no processo. Sim, Não, sim. quem que ouve rádio? Porque agora a internet chegou, agora tem filme, quem que ouve exatamente. rádio? Nós né? somos meio apocalípticos. É. Não, vai É. acabar com o cinema, agora que tem o streaming. E assim, em especial, a nossa geração ali da geração X, tal, dos 35, 38, 40 para Aí, ó, cima. vocês estão achando que vocês estão fora? Estamos tudo nós aqui. Então, A gente tem essa coisa do apocalipse mesmo. Ah, vai acabar. Cara, veja bem. Falaram que acabou Não é? o mundo e a gente tá... Uma vez a gente milênio. cresceu ouvindo isso, né? O Não bug é? do milênio. Só que assim, tem um porém. A gente nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Uhum. Cara, a última revolução industrial foi lá no final da década de 60. Faz muito tempo. Vocês não tinham nascido nem Não. eu. Uhum. Então, ou seja, nós estamos pegando a mudança de uma revolução, É. de uma terceira para uma quarta revolução. Uhum. E assim, nós já estamos, vamos dizer, já estamos com as nossas carreiras formadas, direcionadas. Essa gurizada tá pegando a revolução no meio do jogo. Uhum. Tá no meio Cara, do furacão. as regras estão mudando e eles estão assim. Onde Precisando eu vou, de né? quê? Precisando de mentores. Orientação. Sim. Por isso que eu costumo dizer sempre o seguinte, quando algum aluno me pergunta e fala assim, cara, pra que eu preciso fazer faculdade? Cara, a faculdade são os fundamentos. Uhum. Isso. Nada existe sem É fundamento. base, né? A base precisa ser alicerçada e cada vez mais os jovens estão esquecendo de criar alicerce para as coisas. A base das Porque coisas. você ficar dependendo Sim. de informações que são imediatistas e que duram 1 minuto, como Uhum. hoje em dia, Sim. você não consegue assistir nada com mais de Sim. 1 minuto, Minuto e meio, né? Como é que você vai ter um Exatamente. alicerce sólido? E Você aí, não tem. e na minha opinião, é nesse momento que entra mais a participação dos professores, dos Sim. mestres. Por quê? Porque
entre aspas, essa clientela que chega. Eles chegam assim. Sem direção, sem orientação, de repente sem base familiar. E o professor é a referência. É a referência. Então, esse contato é importante, né? Mas fechando parênteses em relação à questão de esforço, que eu gostaria de citar em relação à datilografia. Eu não tive condição de fazer um curso de datilografia por conta própria, porque era um curso muito caro. Mas para eu passar na entrevista dessa empresa, fiz algo bem interessante. Eu conto isso para explicar o que é o modelo de a gente... o primeiro exemplo que eu tive de muito esforço ali, de determinação para poder conseguir algo que eu sabia que eu não ia ter condições por vias normais. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma máquina de escrever em casa, ela tinha ganho de herança de uma tia, era uma máquina velha, sabe? A tia morreu, sobrou esse aqui, vai para sua mãe. Aquela cinza. Exato. Enferrujada, cheia de poeira. Pra cima, assim. Pra chegar perto dela, você já pegava teta só de olhar. Pense, cara, minha mãe tinha uma máquina dessa. Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou fazer entrevista nessa empresa. Ela olhou assim e falou, filho, datilografia. Não vai dar certo, não vai rolar pra você, filho. Sabe, assim, a mãe não querendo frustrar, mas ao mesmo tempo não querendo tirar o doce, né? Filho, tem que fazer um curso. Depois você... Não, mãe, só tem uma máquina aí, não tem? Daí, o meu curso aí, ó. Bota a máquina aqui pra mim, que eu vou aprender a usar esse negócio. Olha só. Ela pegou a máquina, minha mãe, ela tinha começado um curso técnico de administração, que aliás ela nem chegou a concluir, na verdade. Mas ela tinha uma disciplina que era noções de datilografia. Não era um curso de datilografia. Noções de datilografia. E aí ela teve umas noções. Falei, mãe, me dá algumas noções aí. E com aquelas noções, ela falou, S, D, as letrinhas e tal. Eu falei, mãe, beleza, obrigado. 5 minutos ela me explicou. Cara, eu fiquei 24 horas naquela máquina, sem sair de sua frente. Sabe, parece que eu tinha descoberto a roda ali, inventado a roda ali. Cara, eu fiquei 24 horas treinando, catando milho, não, tec, 24 horas depois eu tava prática. Fui fazer a prova. Passei na prova. Olha só. Da entrevista, só que na hora do vamos ver, o que aconteceu? Cadê o diploma? Não tinha diploma. Aí eu falo a importância do diploma. O diploma é importante. Ele não deixou de ser importante. Ele é importante. Então, assim, porque agora o Mark Zuckerberg não fez faculdade e é bilionário. Tá, vamos lá, quantos Mark Zuckerberg existem? Exatamente. Vamos lá? Eu vi o levantamento. Vamos contar, peraí, quantos Mark Zuckerberg tem? E outra, ele saiu da onde? E qual quanta... faculdade que ele tava? E quantas pessoas trilharam? Não vou terminar o curso, eu vou empreender. Mas cara, é uma discussão interessante, porque eu vi recentemente uma pesquisa que hoje o pessoal chama das unicórnio, né? Sim. Essas startups, sucesso, tal. Eu invisto em startup. Aí, essas unicórnio aí fala assim, não, ninguém mais vai precisar fazer faculdade, que é essa fala. Sabe quantos por cento? Isso é estatística, tá? É pesquisa. Sim. 5%. E aí você pega 75%, tem no mínimo MBA. Sim. Ou até mestrado. Sim, exatamente. 5% Ou seja, desse cara aí, ou seja, você precisa de fato ter o fundamento, ter a capacitação, ter o conhecimento. O conhecimento, ele não deixou de ser importante, pelo contrário, ele é mais importante. No mundo é mais importante. globalizado, com mais competição, com mais conhecimento, você tem que ter cada vez mais. E em última instância, você está provando que você consegue iniciar um projeto e permanecer nele por 3, 4, 5 anos. Sim. Você concluiu o curso. O resumo da história da datilografia foi o seguinte, a hora que a recrutadora veio me falar, olha, você vai ser contratado junto com o teu outro colega, eram 10 garotos, eu e mais um ia ser contratado. A hora que chegou na hora de entregar os documentos, o que faltou? O certificado de datilografia. Aí eu olhei para ela e falei assim, dona Renata, é o seguinte. Aí eu não falei, eu não tenho diploma. Eu falei, peraí, eu contei todo o contexto para ela. Né? Hoje tem até curso de storytelling, né? Tem, storytelling. Tem. Eu aprendi a contar história desde cedo, viu? E é muito importante história. Eu adoro contar negócio, história. Então, assim, eu adoro contar história, porque são coisas que a gente vive, né? E aí eu contei toda a história pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, a prática da empresa é essa. Eu não posso mudar. Falei, mas você não pode fazer nada por mim? Será que não tem alguém, teu chefe, alguma coisa? Ela falou, olha, eu vou falar com ele só por desencargo, mas porque você, menino muito educado, muito simpático, esforçado, eu vou falar com o senhor Antônio. E ela foi falar com ele. A hora que ela voltou, ela falou, ele quer conhecer você. Olha só. Ele quer conhecer você. Se eu falasse, eu não tenho diploma, o que ia acontecer? Tchau e benção e tal. Não, ele quer conhecer você por quê? Ele quer ouvir o que você quer ouvir o que você falou. E aí eu tive que repetir toda a história. Me senti no interrogatório da polícia, né? Tem que botar as vírgulas das exclamações. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Se eu falar alguma coisa diferente, opa, contradição. Tá mentindo.
contei tudo pra ele olhou pra mim e falou assim, olha, a regra da empresa é essa, a gente não pode mudar. Mas eu gostei da sua história, gostei da sua determinação. Só que é o seguinte, eu falei, olha, seu Antônio, antes que o senhor conclua, eu sei que um curso de datilografia leva em torno de 4 a 6 meses. O 4 meses é o intensivo, eu já sabia disso. Porque eu passava na escola e perguntava, como é que funciona, preço, tal. Tem um curso de 4 meses que é intensivo e 6 meses que é o normal. 4 meses é 2 vezes por semana, 6 meses é 1 vez por semana. Eu falei, seu Antônio, assim que eu pegar meu primeiro salário, eu vou investir 100% na datilografia. E eu vou fazer o intensivo. Em 4 meses eu trago o diploma pro senhor. Ele falou assim, aí ele olhou assim pra mim e falou, olha, agora você mexeu comigo, hein? Ele falou, olha, é o seguinte, eu vou te contratar. Só que você não vai esperar receber o pagamento pra fazer a matrícula, você vai fazer hoje, porque eu vou pagar o curso pra você. Olha só. Então, o seu Antônio foi meu segundo mentor, considero, porque foi um cara que acreditou. E assim, gente, as pessoas estão dispostas a acreditar. Você entendeu? Assim, às vezes a gente fica desconfiado porque ninguém confia mais em ninguém. Não, cara, não é assim. As pessoas estão dispostas a acreditar, mas elas precisam ver em você o quê? Precisa ter vontade. Exato. Vontade. Exato. Sabe, hoje eu coordeno um grupo de mais de 250 pessoas. Todas elas eu conheço. Talvez algumas não pessoalmente, porque na pandemia a gente contatou muita gente remota. Mas todas eu tive contato. Eu conversei, eu olhei nos olhos e falei, cara, o que você quer de verdade? Qual que é a sua vontade? Qual que é a sua ambição? O que você quer fazer aqui com a gente? Pra onde você quer ir? E assim, eu não quero que ele me diga, não, eu quero que daqui 10 anos eu quero estar firme nessa empresa. Não, cara, eu quero que ele... Quero que ele voe. É uma coisa que a gente fala aqui. Isso acaba sendo... É uma coisa mais... É interessante dizer isso, porque quando chega um colaborador e me diz assim, Alex, me chamam, um chama de Alex, outro chama de Ale, outro chama de Alexandre, outro chama de Xande. Xande, é o seguinte, cara, tem essa oportunidade aqui pra mim, assim, 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 o que você acha? Pô, eu sou o patrão dele, podia falar, não, cara, fica aqui, eu preciso de você, não me deixa na mão agora. Eu falo assim, cara, presta atenção, o que você viu lá de importante? Aquilo vai agregar pra tua vida? Vai agregar? De verdade? Ele fala, cara, vai porque eu acredito. Falei, cara, se você acredita, vai. Eu quero isso que toda hora. Eu quero você acreditando. Porque você ficar aqui de repente e falar, poxa, perdi a oportunidade, porque eu fui ser bonzinho pra ler, porque, cara, eu sou o dono da empresa. O novo objetivo final nosso é a obtenção de lucro. É fato. A gente não é uma ONG. A empresa então eu preciso de resultado. Cara, eu preciso de você aqui 100%. Se você tá com 1% lá fora, vá em busca do seu sonho. E eu vou torcer por você. Mas como teve muitos que já foram e depois voltaram. E aí, porque, olha, não foi bem líder, assim e tal, mas, cara, e se você tivesse ficado? Não ia ficar sempre com aquele pensamento. Exatamente, exatamente. Então eu sempre procuro ir nessa pegada, sabe? E aí a pandemia mudou muita coisa. Essa coisa aí, só pra... a gente se arrepende do que a gente não fez. Exatamente. A gente não se arrepende do que a gente fez. A gente se arrepende do que a gente não fez. Por isso então você deixar esse trevo na cabeça da pessoa, que ela não foi lá testar, não existe, fazer, né? ela fica imaginário que é melhor do que aqui. Eu fiquei nessa empresa 2 anos. Nesse primeiro emprego, né? Do seu Antônio. Do seu Antônio. Fiquei lá 2 anos. Ele não falou o nome da empresa. Não. É de Bauru. Na verdade, a empresa não existe mais. Ela acabou sendo fundida com outra e tal. Mas o que acontece é o seguinte, essa empresa... Você falou que era bacana, né? Sim. Sim, e o que acontece? E o que aconteceu depois disso, né? Datilografia não servia mais pra nada. Era computação. Computador, microcomputador, aí a máquina de escrever virou o Word, né, da Microsoft. Por exemplo. Falei, cara, o que eu faço com isso? Em questão de 5 anos, né? O bloco de datilografia virou relíquia, né? Virou peça de museu. Então, eu falei, agora eu preciso aprender computação. E aí, qual que era a ideia? Eu falei, eu preciso aprender computação. Preciso aprender computação. E tudo que é muito novo, é recente, é tudo muito caro. Sim. Eu fui procurar curso de computação, eram muito caros, é óbvio, eu não tinha grana para pagar. Qual foi a minha ideia? Minha estratégia? Mandar currículo para a escola de computação. Para me candidatar a qualquer vaga lá. For para fazer café, para limpar a calçada, recepcionista, só para estar ali para eu poder, no mínimo, fazer os cursos ou com bolsa ou de graça. E aí o que aconteceu? Uma dessas escolas me contratou. E eu fui contratado por uma escola de informática, fiquei 2 anos nessa escola de informática. Entrei como office boy também. Olha só. Depois fui para auxiliar de escritório. E depois de auxiliar de escritório, em 2 anos eu tinha feito 10 cursos
10 cursos de computação. Eu tinha feito todo o pacote Office, tinha feito designer, parte linguagem de programação, Clipper, cara, quem é da computação aí, fala, pô, Clipper, cara, Clipper. E COBOL, cara, linguagem de programação, aquelas que, né, hoje é só na peça de museu também. Chegou Pascal, Fortran, cara, então assim, quando chegou um momento que chamou a atenção da empresa, o fato de eu ter aquela, por que os caras fazem tanto curso? Falei, porque eu vim pra cá com esse objetivo, né? Era pra isso? Era pra isso que eu vim, né? E assim, e quando eu fui pra essa empresa, eu até me lembro que os meus amigos disseram assim pra mim, cara, mas você tá voltando, você vai ser office boy de novo, você já na outra empresa, você já tinha subido de nível, você já tinha pego 2 dissídios no sindicato, tinha aumentado seu salário. Falei, cara, eu não tô preocupado nesse momento com o meu salário. É um investimento que eu tô fazendo, porque eu sei que eu preciso ganhar, ganhar essa gordura aqui de conhecimento. Eu queria aprender. E foi nesse momento que eu percebi que vai ter momentos na vida que a gente vai ter que dar uns passos para trás mesmo. E é natural isso. E tem pessoas que não vão entender, às vezes dentro da sua própria casa. Tem muitos. Entendeu? É uma questão de mudar o ciclo, né? Exatamente, entendeu? Poxa, você vai voltar teu salário, fazer começar de novo. E assim, cara, quando o dono da empresa, da escola de informática, chegou pra mim e falou assim, ô Alexandre, cara, você tá aqui quase 2 anos, você já fez todos os cursos, não tem mal o que você fazer. Só que é o seguinte, eu cheguei na conclusão que, teu currículo é melhor do que o dos instrutores. Vai lá dar aula. Eu tinha feito 18 anos, ele falou, você não quer dar aula? Aí. Ai, bacana. E aí eu comecei a dar aula de computação. E aí eu comecei a me desenvolver, a questão de comunicação, falar em público, porque é desafio, né? É desafio. Comecei, e foi muito importante essa trajetória, porque eu tinha 18 anos. Aí com 19, tornei pai. Você foi pai cedo. Fui muito cedo, pai. O Matheus vai fazer 25 anos. Olha. O Matheus é um homem já, né? Feito, né? Graças a Deus, bem encaminhado e tal. Menino muito bom. Tenho o maior orgulho dele como pai do meu filho, assim. Só que aconteceu numa fase da minha vida que eu tava naquele gás de sonho, alcançar, sonho. E numa dessas eu cheguei pro papai e falei assim, pai, vou largar a faculdade. Nossa. Por quê? Porque agora eu sou pai. Pra piorar, o Matheus nem no peito pegou mamar, tem que comprar leite. A lata de lã é R$50, cara. Você é louco. Ele falou assim, Na época, né? Na época, ele falou assim, cara, fora de cogitação isso. Para com isso. Você tá louco? Choque de realidade novo, né? Tipo, o famoso pedalar Robinho ali, né? Acorda. Você tá louco? Que sair da faculdade, cara? Agora que teu filho precisa que você conquiste um diploma, conquiste um melhor emprego, que você trabalhe menos, dedique mais tempo a ele. Olha isso, a cabeça do meu pai. Olha só. Né? E aí eu falei, não, tá bom, eu não vou largar a faculdade, em respeito ao meu pai, porque por mim eu teria largado. E aí eu não larguei a faculdade, foi uma das melhores decisões que eu fiz. Caramba. Porque daí o que aconteceu? Aconteceu que eu terminei a faculdade, enfim, fui ali até o final da faculdade, e o que aconteceu nesse período foi onde eu me encontrei com o que eu faço até hoje. Foi aos 20 para 21 anos. Surgiu uma oportunidade numa empresa de São Paulo que contratava profissionais com certificações de tecnologia para trabalhar dentro de clientes deles, que geralmente eram multinacionais. Então eu estava fazendo faculdade e tinha uma porção de certificações no currículo. Então, assim, elas elevam o grau do teu currículo. São conhecimentos extracurriculares importantíssimos. Você tem que ter o básico, mas aí você foi além, né? Isso. E aí eles viram o meu currículo dessa forma, eu fui para São Paulo, fiz esse teste e tudo mais, e o meu currículo, boom. Eu brinco dizendo pra garotada que eu não fui tão bem na prova. Mas os meus certificados ali me colocaram no grupo da Libertadores, entendeu? No G4 ali. E eu fui classificado. E nessa classificação, né, para ir para a final, eu tinha que ir para um cliente deles, passar 3 meses, para o cliente me avaliar. Que legal. Era a avaliação final. E esse cliente foi onde eu me encontrei com o que eu faço até hoje. Porque quem era esse cliente? Era a Petrobras. Eu tive que ir para o Amazonas, porque era teste de fogo mesmo, né? Petrobras no meio da Amazônia. Você vai pra lá, cara. E o cliente que vai te avaliar. Se você não for bom, em 3 meses, lamento, foi um prazer te conhecer, vida que segue. Puxa. Você topa? Eu falei, do nada. Experiência literalmente. Literalmente. Né? Eu sempre falo pros jovens o seguinte, gente, às vezes a gente fica aquele pensamento de construir várias coisas, construir muita coisa, mas a gente precisa construir a nossa base, os nossos fundamentos. O fundamento é o seguinte, eu falo isso pros jovens, se você tiver a oportunidade de pisar numa multinacional, nem que for por 1 mês, 2 meses, 3 meses, nem que for de graça. Não vá pelo salário, vá pela experiência, porque lá você vai ter tecnologia de ponta,
Sim. Você vai conhecer processos de gestão, de boas práticas, você vai entender como que uma empresa grande... Por que uma empresa fatura bilhões hoje? Tem uma história. Você vai conhecer se estiver lá. Você vai conhecer conversando com as pessoas. E para continuar rodando, você precisa de muito processo. Claro. E o detalhe, e o que eu julgo dos três é o mais importante, o que a gente chama de networking. O networking. Então, assim, hoje, eu sempre brinco, o pessoal fala, vocês veem por aí propaganda da SAP? Não tem propaganda. Não tem. A SAP é totalmente um negócio, uma empresa alemã, que vende um produto que ela não precisa fazer propaganda. Não tem propaganda. A propaganda dela é o network entre os próprios clientes. É verdade isso. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Então, essa história de determinação mesmo, foi uma decisão que eu tomei a partir de uma deficiência que eu identifiquei no meu perfil. Eu falei, se eu não for dedicado, eu vou ficar para trás. E eu não quero ficar para trás. É isso que eu quero ir para frente. Então, eu acho que um pouco disso eu sempre acabo contando para os alunos, né, para os jovens, enfim, para onde eu tenho a oportunidade de falar, porque justamente por conta de eu perceber, hoje de manhã mesmo eu estava em Ribeirão Preto, né, eu vim de Ribeirão Preto para cá, de manhã fui rapidamente atender um cliente, fiz uma reunião ali de 1 hora e ainda dei uma palestra hoje cedo. Olha só. Né, saí da reunião e fui dar uma palestra. E no final a gente começa a conversar com os alunos ali, sempre tem um pessoal que junta ali, quer perguntar e tudo mais. E eu sou muito provocador. Eu provoco, eu vou lá e tipo, cara, o que você quer? Qual a sua ambição? O que você sonha? Onde você quer chegar e tal? Por quê? Porque de repente, poxa, eu não parei pra pensar nisso, cara. Eu tô aqui, mas eu tô vindo por costume, porque o pai mandou, porque eu sei que precisa ter um diploma, mas eu sei. Cara, a gente precisa pautar a nossa vida, precisa traçar um planejamento. E outro tempo passa, né? Aí você fala assim, poxa vida, eu passei tanto tempo nisso aqui. E Alexandre, foi interessante você falar isso, de repente pensar de sair da faculdade, Sim. porque às vezes a gente está no meio da faculdade e o nosso problema da vida é a semana de prova, é o prazo. A gente, e todas essas demandas, às vezes, impede que a gente tenha, né, dificulta, não impede, dificulta que a gente tenha justamente esse planejamento a médio e longo prazo. Né? Sim, trazendo isso, eu acho que um dos maiores desafios hoje, e vocês que lidam diretamente com os jovens, com educação, eu tive a oportunidade de dar aulas durante 2 anos, e para mim foi uma experiência maravilhosa, porque estando em sala de aula, você começa a conviver, né, com essa garotada, e você começa a falar o linguajar deles, e começa a usar gíria, e daqui a pouco começa... Cara, é uma sinergia diferente. Eu gosto de ver, como eu brinco com meu filho, né? Eu falo, o sangue no zóio, né? Como diz, né? No português, claro. Motivação. Então, isso é muito bacana. E quando eu tive a oportunidade de lecionar, foi uma dessas lacunas que eu percebi dentro de sala de aula, era justamente de conhecimentos específicos que eles precisavam ter para o mercado, porque eu já atuava dentro do mercado SAP, né? E eu percebia que muitos saíam da faculdade ali, ainda sem direcionamento. E eu falei, poxa, eles precisam de um direcionamento, precisa de saber o que as empresas fazem. Não necessariamente. Assim, eu dei aula nos cursos de gestão, porque como eu ensinava processo, podia dar aula no curso de gestão, né? Dava aula de cálculo, curso de computação, ou curso de porque na área engenharia, da computação, né, quando a gente se forma, realmente você viu ali um pouquinho de cada coisa, mas você não é especialista em nada, você não sabe nenhuma. Exatamente. Porque eu fiz a minha primeira graduação foi ciência da computação. Olha que bacana. Por isso que tu falou Fortran, Pascal. Foi a minha primeira graduação. Olha só. E aí o pessoal tinha essa ansiedade, porque você sai de lá e fala, eu não sou especialista em nada, eu não consigo trabalhar em nenhum lugar especificamente. Mas por quê? Porque a graduação tem esse objetivo, ela vai te dar todo o cenário, toda a bagagem, toda a capacidade básica daquela formação. Assim como na psicologia, certo? Tá aí, você vai aprender lá todas as abordagens, né? Você vai aprender. Mas não quer dizer que você vai sair especialista daquilo, você vai ter que buscar alguma referência fora. Fundamento, né? Fundamento. E cada vez mais, hoje, se eu fosse... Nesse momento, fazer uma faculdade, uma especialização, alguma coisa, eu faria na área da psicologia. Porque, cara, cada vez mais o mundo vai precisar de profissionais que lidam com a nossa psique, né? Sem dúvida. Especialmente, porque é muita informação,
é muita desorientação, né? É muito big data, é muita informação. Cara, como é que eu me posiciono? Ué, você tá falando disso aí da psicologia? Terapia. E você falou do futebol agora há pouco. Sim. Foi você que falou, não fui eu. Então, E eu, hoje eu tava vendo um goleiro, que foi goleiro do meu time, inclusive, um ótimo goleiro. Marcos deve ser. Marcão. Certeza Que é o O Marcos. Marcos eu tenho... Daqui de perto. Que é na Marcos, região, né? O Marcos eu tenho foto, camisa autografada por ele, não sei o que. Mas foi outro, foi o Fernando Praz. Fernando Praz falando o seguinte, que na disputa de pênaltis, porque você falou isso daí do mental. Sim. Ele falou, cara, você tá ali, são 5 melhores batedores de pênaltis do seu time que treinam todos os dias. Não sei por que esses caras erram? Se na parte técnica, eles têm tudo. Sim. Então ele falou, a disputa de pênaltis, por exemplo, é 80%. Na visão dele, olha, de um cara que já encerrou a carreira, que jogou até os 40 e tantos anos. Então tem história em alto nível. Sim. Ele falou, 80% é o mental psicológico. Eu vi isso de vários esportistas de alto rendimento, que é a questão. E aí, por que não converter isso para a realidade das empresas? Sim, então, hoje, né? Por que hoje se fala tanto do tal de soft skills? Sim, mas aí eu ia falar agora Se nesse usa tema. human skills, né? Sim, human skills. Porque gente, vamos lá, a inteligência artificial, ela tenta copiar as nossas habilidades. Né? A inteligência artificial, por exemplo, para isso. Ela é programada para simular as nossas sinapses e conexões mentais. Né? Ela é feita para isso, para processar grande volume de dados. Agora, peraí, se ela é feita para isso, onde que eu fico nessa história? Se ela já está tentando me imitar, onde que eu fico? Justamente eu entro nas habilidades humanas, nas habilidades socioemocionais, sociocomportamentais, sociorrelacionais. Né? Quando alguém me pergunta assim, para que eu estou preparando os meus filhos? É interessante, né? Me perguntaram uma vez, eu me fez uma reflexão. Eu pensei, eu olhei e falei assim, o seguinte, eu estou preparando os meus filhos para eles serem emocionalmente saudáveis. As escolhas que eles vão fazer da vida... Aí depende deles. Depende deles, não sou eu que vou escolher. Exatamente. Mas eu preciso prepará-los emocionalmente. Profissão, carreira, área, atuação... Exatamente. Tem um autor de um livro, um profissional de tecnologia, ele escreveu um livro a partir do momento que ele descobriu que ele tinha um câncer e ele ia morrer em pouco tempo. Um câncer agressivo, ele ia morrer em pouco tempo. Então ele começou a escrever um livro, porque ele tinha filhos pequenos, ele começou a escrever um livro para deixar de memória para as crianças. E uma das passagens desse livro que ele conta, ele fala que ele não podia impedir os filhos deles de saltar o precipício. Mas ele podia criar redes de contenção para amortizar as quedas. Olha, aí. Então, cara, isso é muito profundo. Ou seja, eu não posso impedir meus filhos de fazerem uma besteira na vida. São decisões, são escolhas. E Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos as nossas direção. Capacitá-los para esse mundo, para essa vida. Né? Exatamente. Então as empresas... Não na parte tecnicista. Não. Eu tenho certeza que a parte tecnicista... Gente, quem a gente contrata? Quem a gente prefere contratar? Pessoas que tenham comportamentos, habilidades socioemocionais, sociocomportamentais. Por quê? Porque o conteúdo técnico, você tranca o cidadão numa sala, uma semana de conteúdo intensivão, ele aprende, porque a gente tem essa capacidade. Agora, você tem um monte de diploma, entendeu? Tá vindo aprender. O que adianta? O que adianta? Então, não resolve. Então, é muito importante isso. Por isso que, sempre que alguém me pergunta sobre o que eu faço, o que eu estou fazendo pelos meus filhos, olha, eu não sei o que vocês vão ser, se vai ser advogado, se vai ser médico, se vai ser youtuber, não sei, cara. Não sei. Mas eu estou preparando, eu quero que a minha herança vai ser preparar esses caras para serem bons cidadãos, para que eles sejam emocionalmente saudáveis, para eles fazerem escolhas ao ponto que eles vão perceber e falar assim, peraí, fiz coisa errada, mas eu vou arrumar. E não fazer coisa errada e falar, não, eu fiz coisa errada, mas eu vou... mas eu vou continuar. Cara, você tem que ser emocionalmente saudável a ponto de você ser maduro e falar, cara, eu fiz coisa errada, eu preciso corrigir. Pedir desculpas. E aí... Pedir perdão. É difícil. Isso é bíblico. Pedir perdão é difícil. E aí, sabe qual que é o problema de hoje em dia, Alexandre? Assim, dessa constatação, como você falou lá no começo, em superação, dedicação e ir atrás.
Pra ser um pai assim dá trabalho, cara. Dá trabalho. E as pessoas estão com preguiça de ser assim. Exatamente. Elas estão preferindo ficar no celular delas, ao sim. invés de educar o filho. Sim, Porque sim, dá trabalho sim. pra caramba você Sim, ter tudo isso no seu dia a dia. Eu sei porque eu compartilho minhas histórias com meus filhos aqui, sim. com o pessoal todo dia quase. Sim. Né? Nessa luta de tentar trazer esse lado da E vida. o maior desafio é que a criança aprende pelo exemplo, né? Então, aí E não tá. pelo- O exemplo. Então, como é que eu vou cobrar que a minha É. criança tenha Você vê o controle Alexandre. emocional se eu não tenho? Você vê o exemplo do pai dele. Sim. Como foi impactante na vida dele até hoje. E é E aí eu interessante. queria pescar uma coisa disso, eu queria que você comentasse sobre Sim. isso, porque assim, o seu pai deixou de ser motorista, Sim. passou a ser vendedor de Livros. livros, né? Aham. E a questão da determinação, Sim. mas também a questão de vendas e comunicação, Totalmente. né? Que Também depois- veio aí a veia. Totalmente. Quanto que essa- Foi. a gente fala, né, certeza. hoje de human skills, Sim. mas assim, eu posso ser o melhor profissional se eu não me comunico com a minha equipe. Exatamente. Um CNPJ é um aglomerado de CPFs, né? Então a gente precisa se comunicar. Comunicação. Aí entram as habilidades, né, comportamentais que vão desenvolver você como profissional, além da área técnica. Então, assim, eu fui técnico durante um bom tempo. Em algum momento, eu fiz a transição para a área de negócios, né? E, assim, me encontrei totalmente, né? Eu costumo dizer que, eu brinco, né? Às vezes, mas você era mais feliz, você gostava mais da área técnica ou da área de negócio? Eu falo, olha, eu era infeliz e não sabia. Né? Assim, e olha que eu já era feliz, né? Fazia o que gostava. Mas na hora que eu me descobri que o mais bacana de tudo é você se relacionar, é fazer o relacionamento, e cada vez mais as pessoas querem menos se relacionar. Elas têm 5 mil conexões no Instagram, mas se ela ficar doente lá, precisar de uma visita em casa, nenhum dos 5 mil vai visitar. Ou meia dúzia vai fazer isso. Ou seja, aquela frase, né? Ajude 1.000 pessoas para ter uma para te ajudar quando você precisar. porque é uma coisa muito, é algo muito artificial. Superficial. Pronto, essa é a palavra. Superficial. Não é algo concreto, não é algo real, não é algo verdadeiro, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter, e nós, como educadores, eu me considero educador, porque vive dando palestra aí, falando com o pessoal, a gente tem essa responsabilidade, essa carga de responsabilidade acaba ficando maior sobre nós, tá? Por quê? Porque os nossos meninos aí, eles vêm desse contexto, que eles de repente não tiveram o meu pai lá, que não tiveram, né? Não tem o pai que vai sentar e trocar ideia, conversar, não vai ter a mãe para puxar a orelha, não tem, e é nossa responsabilidade. Exatamente. Então, assim, é muito comum receber mensagens pelo LinkedIn, e a rede social que eu trabalho é o LinkedIn, né? Eu falo muito disso também nas palestras, mas a cada 10 mensagens que eu recebo de LinkedIn, de alunos, universitários, pelo menos 6, 7 são para pedir conselho. Não é para falar, cara, o que eu estudo? Ale, cara, eu tô com esse problema, o que você acha que eu deveria fazer, cara? E assim, eu fico olhando e falo, caramba, né? Como se eu fosse o pai deles, né? Ou alguém de referência, de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz por O isso. pessoal que tá assistindo, ó, para de entrar no LinkedIn do Alexandre. Conselho. Não, pode entrar. Eu tô curioso. Tem o Instagram agora também. Eu criei Instagram justamente pra isso. Né? Nós temos curioso. perguntas de alunos aqui. Nossa, beleza. Ó, se a gente não fizer pergunta nenhuma sua, vocês desculpem, porque a conversa tá boa. Mas, já peço desculpa. Ó, eu gosto de conversar, hein? Mas tem uma coisa que você falou de conhecer o mundo, que era um dos seus sonhos lá. Nós falamos agora toda essa parte da sua carreira e tudo mais. E esse negócio de conhecer o mundo, como é que é para alguém que saiu aqui do interior, tal, morar em vários lugares? Como é que é para você hoje viver na Argentina, por exemplo? Eu fui em Buenos Aires já fui visitar. Agora, pra você for, você vai como eu sou apaixonado por Buenos Aires. Também, óbvio. Sou apaixonado. Minha esposa fala, a gente podia morar lá. Ela sempre fala. Pois é, gente. Mas como é que é isso? Essa vivência exterior. Porto Madeira ali é bom, né? A gente não sabe o resto. Não, é bonito, é gostoso, é bom. Eu gosto da parte velha, eu gosto, né? É onde é o raiz, né? Eu gosto. Raiz, exatamente. Você vai no restaurante que o Maradona comia lá o seu filé. Demais. É na Eu andava periferia. a pé. É na periferia. A gente ficou lá. Não, tem um negócio que a gente ficava andando a pé, cara. Que devia ter em todo lugar no mundo, a fogaça. A empanada. Empanada. Fugazeta. Fugazeta. É sim, é um artigo de luxo deles. Choripã. Nossa, mãe é demais, hein? Puxa, para de falar de comida, fala como é que é amor, porque senão... Professor, então, Chico, é o seguinte, conhecer o mundo, né?
Eu costumo dizer o seguinte, se você tiver uma grana sobrando e você puder investir em alguma coisa, invista em viagem. Não vai trocar o iPhone, troca depois. Vá usando o iPhone até não atualizar mais. Essa é a minha... O meu foi assim, eu mostrava pra eles, né? Alguém pergunta, seu iPhone é o mais recente? Não, cara. Não. Eu só troco de celular quando ele deixa de atualizar o sistema operacional. Quando não funciona mais. Não atualiza o sistema operacional, eu preciso trocar. Porque eu preciso de aplicativo de banco e eu preciso ter segurança do aplicativo. Pô, eu sou formado em computação, eu preciso saber que tem que ter segurança isso aqui. Então, eu não fico nessa vibe, preciso... A Apple lançou um novo iPhone, vou lá trocar. Não, cara, eu pego a grana do Apple lá, o custo do iPhone lá, uns 15 mil reais. O que eu faço? Eu invisto isso numa viagem, um final de semana, uma semana em tal lugar que eu não conheço. Tá? A minha meta é conhecer um país por cada ano de vida. Eu tô com 44 anos, conheço 42 países. 40 tá devendo 2. Tô devendo 2 por causa da pandemia. Não, pandemia. Tô devendo 2. Tô devendo 2. Mas até o final do ano eu vou conhecer mais 2. Então pronto, e aí eu vou fechar a meta. Então, assim, viajar é muito bom. Por quê? Porque você só aprende, né? Até com os perrengues você aprende. Porque os perrengues, que toda viagem tem perrengue. Não tem jeito. O perrengue depois vira piada. Vira história pra contar. Vira roda de conversa e vira piada. História pra Lembra lá o perrengue, não sei o que. Nossa, esqueci o documento. Cara, eu já fui deportado porque eu esqueci a vacina da febre amarela. Jesus. Veja, hoje eu conto dando risada, mas na hora eu fiquei. Nossa. Imagina, eu vou pro cliente, eu chego lá no Panamá, fazer imigração, pego meu passaporte e o agente imigrador lá, de imigração pergunta: cadê a vacina da febre amarela? Nossa. Poxa. Febre amarela. Eu falei, caramba, cara, febre amarela. E assim, detalhe, eu não estava com a vacina em dia, de verdade. Tinha vencido já. Porque se eu tivesse, eu daria um jeito de ligar, mandar o scanner, bati um papo com ele, meu amigo, seguinte, vou escanear, minha esposa vai mandar. Mas eu não tinha vacina. Nossa. E aí, o que aconteceu? O meu colega de trabalho foi comigo, entrou, e eu tive que pegar o primeiro voo de volta. Nossa. Não tive prejuízo financeiro, o cliente, eu não pude participar da reunião com o cliente, ainda bem que o meu colega foi, participou e o Panamá e tal. você já conhecia ou você perdeu a oportunidade? Não conhecia. Não, mas depois o que eu fiz? Assim que eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Tomar vacina de febre amarela e tirar o certificado internacional. E pra não esquecer, eu grudei no meu passaporte. Nunca mais. Aí quando eu fui no Panamá a última vez, né? Cheguei lá assim na imigração, abri o passaporte. Aqui, ó, febre amarela aqui, ó. Aqui, ó. Aí você, a febre amarela tá aqui. Aí ele olhou pra mim assim, tipo, eu vou pedir isso aí pra você, não precisa me falar. Aí eu expliquei. Aí eu já virei amigo do agente ali e falei o seguinte: a última vez que eu vim aqui, vocês não me deixaram entrar, cara. Tive que voltar. Mas assim, vocês cumpriram regras. Eu não tenho que. Regra é regra, cara. Vai entrar, tem que ter. E assim, é interessante, porque na hora você fica. Né? Fica pé da vida. Mas. E morar em cara, quantos? morar é bacana. Quantos? Por quê? Primeiro, 5 países. Eu morei. Antes de morar em Estados Unidos, Canadá, Portugal, Argentina e no Brasil, eu considero. Eu morei em 20 cidades no Brasil. Mas assim, antes de eu sair para conhecer o mundo, acho que a primeira grana maior que eu peguei, que sobrou no meu bolso ali, de quando eu era garoto, eu fiz mochilão. Então eu fiz mochilão, fui fazer mochilão. Porque, cara, você conhece gente diferente, cultura diferente, hábitos diferentes, você se aprende a se adaptar, você aprende a ser desapegado de coisas. Você perguntar pra mim, você tem apego? Cara, eu não tenho apego a nada, cara. Eu tenho apego a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus pais. Isso pra mim tem valor. Carro pra mim não tem valor, celular não tem valor. Eu tenho carro, tenho um carro bom, tenho uma casa boa, cara, mas pra mim, se amanhã eu não tenho mais, não vou morrer por isso. Entendeu? E se, cara, vai ter uma oportunidade, você vai precisar vender teu carro. Eu vendi um carro para fazer um curso lá, certificação da SAP, para começar a minha carreira. Então, para mim, é investimento. Viagem é investimento. Viver fora do país é uma oportunidade de você se desapegar. Acho que a primeira coisa é essa, desapegar. É você se desapegar, é você saber respeitar as diferenças. Você está inserido num outro contexto, num outro ambiente. Cara, você tá numa... A casa é deles, A casa é deles, exatamente. Então você tem que respeitar as regras de um outro país, você tem que conhecer as regras. Sim. Vai forçar você a estudar, vai forçar você a aprender outro idioma, vai forçar você um monte de coisa. Então é sempre uma mola, né, propulsora de coisas, de aprendizado. Ponto, né? Assim,
eu não tive esse privilégio que os meus filhos estão tendo. Eu tenho, como eu disse, os meus meninos, os gêmeos, né, com 11 anos de idade, eles já falam 3 idiomas. Olha. Além do português, que a gente conversa em casa, né, que a gente é importante manter. Eu tenho amigos que moram fora do Brasil, os filhos nasceram no Brasil, eles foram para fora do Brasil, deixaram de conversar com as crianças em português, eles não falam mais português. Puxa. E eu acho isso uma tremenda perda, porque nós temos as nossas raízes brasileiras, nosso país é o Brasil, nossa língua nativa é o português. E tem palavra nossa que você não traduz, não né? traduz, saudade, por exemplo, não existe. E se fosse uma língua pouco falada, né? Mas é uma língua muito falada. Então, assim, em casa a gente conversa em português, não entra em espanhol, não entra em inglês, não entra nada. É português. Mas os garotos, os meus meninos me corrigem no espanhol, você quer saber, cara. A gente vai Eles estão na escola em espanhol, né? Estão na escola em espanhol, exatamente. É a segunda língua em inglês. Então, assim, o português fica sobrando. E onde a gente precisa praticar é em casa. Ou quando vem pro Brasil visitar os familiares, enfim. Mas, e criança é uma esponja, né? Você tem filho pequeno, sabe como é que é. Não sei se vocês têm filhos, mas criança é uma esponja. Os meus é 10 e 9. 10 e 9, cara, é quase gêmeos, né? É uma esponja. O que você joga ali na HD deles, grava, cara. A minha tem 8, tá na escola bilíngue. É fluente mesmo. Então, 11, 10, 9, 8. 8. Tá vendo? Ué, faltou os outros 7. Faltou de 7. Tá bom. Você tinha que ser de 7. É o filho, né? É mãe de pet. Então, assim, eu acho que esse desapego é importante, a cultura é importante, a adaptação, a resiliência. Porque você vai passar alguns perrengues fora do país, isso é fato. E isso vai treinar você para ser mais resiliente nas suas ações. Porque a gente precisa ser resiliente, sim, a gente precisa aprender a se comunicar, sim, a gente precisa resolver problemas. Por que uma empresa te contrata? Para resolver problemas. Se tiver tudo rodando, não precisa de você. Até porque a empresa existe para resolver problemas. Exatamente. O meu pai me dizia assim, quando eu era garoto, ele falava assim, não falte no serviço, porque se o dia faltar no serviço, eles não resolverem o problema seu, você não é mais necessário. Ele falava assim, né? E eu ficava com isso na mente, eu falava, caramba, né? Pra você ver que tem lógica, sim, claro, mas a gente precisa, de fato, de pessoas. Que tragam as habilidades humanas, né? Porque as máquinas não resolvem problemas, elas são ferramentas. Ferramenta para ajudar a resolver problemas. Para ajudar o humano. O humano resolve ajudar o humano. Exatamente. Faz o trabalho braçal ali, a ferramenta, mas na hora de apertar o botão certo, é você que vai apertar, porque você fez um estudo daquilo. Na verdade, ela nos dá, e aí a gente já está conduzindo para o final aqui, nós temos, né? Ela nos dá. Eu já tô achando que a gente já até as 10 aqui. Ela nos dá a possibilidade de, ao ter menos trabalho operacional, eu consigo ter mais estratégia, eu consigo ter mais poder de decisão, e é para isso que ela serve. Tem um autor da tecnologia, que Pierre, alguma coisa, que diz assim, que se você trabalha com uma máquina, você vai ser substituído por ela. Então, assim, se você vai num trabalho, aquilo é tão repetitivo, você tá entenda que, porque eu tenho que dirigir esse carro todo dia, uma hora a máquina vai fazer a regra isso. básica que eu costumo dizer, né, em relação a essa questão de substituição de mão de obra humana pela máquina, é justamente esse exemplo. Se o seu trabalho é um trabalho repetitivo, mecânico, ele vai ser substituído. Agora, se dentro desse trabalho existem competências humanas inseridas, cara, isso não vai substituir nunca. Não vai substituir nunca. É o afeto, é a conexão, não é? Enfim, de repente, o motorista, mas cara, assim, o motorista, o Tesla dirige sozinho. Eu tive a experiência de dirigir um Tesla, não. Eu fiquei do lado, o Tesla dirigiu sozinho. E assim, é surreal. Mas é interessante, porque eu morei em vários lugares no Brasil, né? Eu morei em 8 capitais no Brasil. E conheci todos os estados. Era uma meta minha. Eu falei, antes de eu sair para conhecer o mundo, eu quis conhecer todos os estados. Eu preciso conhecer o meu país primeiro. Porque eu preciso dizer o que o meu país tem de bom quando eu vou pra fora. Você é Brasil, não sei o que lá, futebol, feijoada, coxinha, tal, o que mais? Muitos Brasis, né? Falei, cara, você não sabe nada do Brasil. Vem aqui que eu vou te mostrar o que é Brasil. Nós não somos bons vendedores do Brasil. Você entendeu? Nós, infelizmente, nós somos os piores vendedores do Brasil. Quem mais vende no Brasil acaba sendo os próprios da tal da síndrome do vira-lata, né? Eles vêm chegam aqui, eles veem a natureza que tem, a exuberância, a riqueza de recursos naturais. Cara, o Brasil, qual é o país mais bonito que eu visitei? É o Brasil. O norte tem a sua beleza, o sul tem a sua beleza, o sudeste, tudo tem a sua beleza. E a gente precisa saber aprender a valorizar isso. Isso é muito importante, porque se a gente não souber valorizar o que é nosso, a
não vai adiantar você valorizar o que é dos outros. Entendeu? Porque o dos outros você tá lá como convidado ou intruso. Por um tempo. Por um tempo. A tua pátria é essa, o teu lugar é esse, você tem que lutar pelo teu país. Então, assim, a gente tem uma fábrica de software, a gente tem um time de profissionais alocados em Portugal, mas 80% do nosso time é brasileiro. Eu faço questão de levar daqui para lá, porque eu penso que a gente precisa tirar essa má impressão que muitas vezes o brasileiro leva para fora. Segunda-feira, domingo, eu vim pro Brasil. Peguei um voo à noite em Buenos Aires. E eu encontrei um rapaz no café fazendo algo que me impressionou. Ele estava voltando de viagem de turismo e tinha uma argentina tomando um café ali e tudo mais, com a filha, talvez, não sei, uma jovem, e ele do lado, ele pegou, tirou do bolso assim uns pesos argentinos, que não vale muita coisa, mas era o que sobrou da viagem dele. Ele pegou e falou assim, olhou para a pessoa, você não quer ficar com esses pesos? Porque para mim não vai ter utilidade, no Brasil não vai servir, né? E eu não vou voltar tão cedo e tal, aquela coisa, e daqui a pouco, na hora que eu voltar, não vai valer mais nada também, porque a inflação é galopante lá, aquela coisa e tal. Então ela falou, não, mas quanto que é? Não. Eu tô te dando, sei lá, eu nem sei quanto que era. Pra mim. De repente podia ser o valor de um lanche, de um café, não sei. Ele deu, e a pessoa, o argentino olhou pra ele assim, tipo, não tô entendendo. O cara tá me dando dinheiro, que seja ali um pouco. E assim, eu observei, eu tava ali tomando um café antes de embarcar, e eu olhei a ação dele, eu percebi o diálogo dele, ele ali tentando rasgar o espanhol ali e tudo mais. Depois, a hora que ele terminou, ele foi pra fila do embarque e coincidentemente tava pegando o mesmo voo que o meu pra São Paulo. E eu cheguei perto dele e falei, cara, eu não sei quem você é, não sei seu nome, mas parabéns pela atitude. Porque a gente às vezes carrega talvez esse espírito de brasileiro, vai pra fazer bagunça, baderna. A gente ouve, às vezes, é triste quando você ouve de repente um estrangeiro fazer um comentário depreciativo do brasileiro, mas por conta de uma experiência negativa que ele viu, que ele presenciou, que ele teve. Então assim, a gente tem que ir lá e limpar essa barra, cara. Acho que a gente precisa espalhar esse tipo de coisa boa mesmo. Então eu falei pra ele, cara, continue assim, parabéns, você é jovem e tal, continue mantendo essa pegada. A gente precisa de bons agentes de notícias sobre o nosso país. Nosso país é maravilhoso, nosso país é fantástico, um povo trabalhador, um povo desenrolado. Não existe gente tão desenrolada quanto o brasileiro, cara. Eu vou te dizer. Se você acha que o americano é gente desenrolado, pelo contrário, 10 americanos que são desenrolados. A maior parte tá no automático. O brasileiro, ele vai e se desenrola, porque é tanta crise, tanto problema, tanto BO que a gente passa, que a gente tem que aprender a se desenrolar. A gente jogou no hard, né? Exato. E essas características de brasileiro lá fora tem muito valor. Agora, tente levar isso de uma forma positiva. Entendeu? Pô, onde que o cara teve insight de dar dinheiro e falar, pô, eu não vou precisar mais, tal. Então, pra mim não vai ser útil, vai perder o valor. Pra você aqui, de repente, te ajuda a pagar um café? Cara, que 10 isso, que bacana isso. E a gente precisa mais de gente assim, né? Que legal. Bom, pra gente encerrar, eu queria uma palavrinha aí do Sérgio, da Evelyn e do Alexandre, pra falar assim, pô, como é que foi esse papo aqui hoje, o que a gente pode levar de lição, Sérgio, pra o pessoal que tá assistindo aí. Poxa, que privilégio, Alexandre. O quanto a gente vê que quando a gente sai pra fora, nenhuma cabeça que sai pra uma ideia volta de novo ao mesmo tamanho. Exatamente. Sempre é uma lei universal, né? Então, a gente sai, então, você que nos acompanhou até agora, só temos muito a agradecer e espero que desse papo aqui, você, assim como nós aqui, tenha acontecido isso com você também. Muito bom, muito proveitoso. Obrigada, é um prazer te conhecer. Eu que agradeço. A gente te via nas palestras, né? A gente divulgava para os nossos alunos, mas conhecer pessoalmente, ouvir da sua história é muito bom, é muito desafiador também, e sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? E se eu fizesse de uma forma diferente? Então, você mostrou que é capaz, que a gente pode. É só a gente querer, que a gente consegue. Né? Exatamente. Então, muito obrigada, realmente, por isso. Eu que agradeço. Verdade. Olhos, né? Reforçar algumas coisas que às vezes ficam lá para trás, né? Então, foi bem Sim, a nossa vida é uma constante reflexão, né? Isso aí. E a sua fala, no final? Eu digo que... assim, eu penso que as pessoas devem cuidar da sua mente, cuidar do seu bem-estar, né? Fazendo um gancho aqui pro nosso colega, né? Que é psicólogo, coordenador do curso de psicologia, enfim. A gente precisa estar com a nossa mente sã para a gente ter o nosso corpo são. A gente precisa de pessoas com a cabeça saudável, ou saudáveis, né? Para que elas possam
deixar sempre uma semente boa, né? Porque uma semente boa, ela germina, né? Uma semente ruim também germina. Vamos deixar ser agentes de sementes boas ali para germinar. E isso compete a nós fazer. Onde a gente passar, a gente precisa fazer a diferença. Falar assim, poxa, eu passei por aqui, fiz algo diferente, deixei uma mensagem e eu tenho certeza que uma hora isso aqui vai germinar e vai sair algo legal, né? E trabalhar com educação é fantástico. Enfim, o meio corporativo é um meio muito cruel, sabe? Assim, eu lido com isso todo o tempo. Então, para mim, fazer isso, dar uma palestra, cara, para mim é uma higiene mental melhor possível, né? Brincar com os meus filhos é uma higiene mental melhor possível, né? Dar palestra para o universitário é uma higiene mental melhor possível. Então, é uma forma de sair dessa vibe de meio corporativo, né? Então, para mim, é pesada. É muita cobrança, é resultado, é metas, enfim, são prazos e etc. Mas a gente tem que arrumar o nosso momento para a gente deixar uma contribuição para o mundo que não seja necessariamente dinheiro. Exato. Sim. Gerar resultado, dinheiro. Tem que gerar outro tipo de resultado. Exato. É um resultado que vai germinar na vida dele, mas vai germinar na vida do filho dele, ou do parente dele, do colega de trabalho dele, porque ele vai querer levar. Notícia boa, quando a gente tem, a gente não consegue guardar pra gente, pode reparar. Se você, sei lá, já tem 2 filhos, sua esposa fica grávida agora, hoje, se quiser usar, você é pai de novo. Cara, é uma coisa gostosa, você vai querer contar, não vai? Vai. A gente vai querer contar, notícia boa a gente precisa contar. A gente não pode guardar para nós mesmos. Então a gente precisa estimular essa meninada a falar. A gente fala em contaminação só do lado negativo, né? Mas tem contaminação do lado positivo também. A gente pode contaminar com energia boa. É verdade. É isso aí. Mas só a doença que é contagiosa. Não, pessoal, também nós vamos encerrando então por aqui a nossa edição aí do UCAcast, esse episódio. Agradecendo muito ao Alexandre pela disponibilidade, veio para o Brasil, ele falou comigo, falou, vou estar por aí, vou estar na região. Falei, vem aqui que nós vamos gravar um UCAcast e depois você vai na sala de aula com o pessoal lá. Então, é um prazer enorme receber alguém com essa história para compartilhar conosco. E vocês acham que eu não coloquei nenhuma pergunta de aluno, né? Vocês estão achando que nós estamos sacaneando. Mas eu vou fazer diferente hoje, sabe o que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma inovação, já que ele é um cara da... nós vamos fazer um extra. Só ele respondendo a pergunta. Vai ser legal, hein? Muito bom, hein? Aí eu vou pôr a pergunta, ele vai responder e vai ser as curtinhas logo depois do encerramento do episódio, tá bom? Obrigado, um abraço e até o próximo UCAcast. Tchau, tchau, Bernardo. Um abraço.